Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar falando então pra vocês aí sobre a sexta versão do indicador multidivergências, tá? E o que veio de novo nessa nova versão? Então agora dá pra gente buscar divergências na acumulação de distribuição e na acumulação de distribuição de Williams, além de dois novos filtros, tá? O filtro por agressão e o filtro por trades, que são dois indicadores que eu criei à parte que eu vou mostrar pra vocês também nesse vídeo, beleza? Então, indo agora para o indicador, eu vou mostrar primeiro para vocês o acumulação e distribuição, certo? Então, eu desativei todos os outros indicadores aqui do multidivergências e vou só ativar esse aqui, ó, usar AD, que é o acumulação e distribuição, beleza? Vou dar um aplicar, ele já está aqui. E aí a gente consegue ver que ele já mostrou uma divergência aqui pra gente. O que é uma divergência? Uma divergência é quando, por exemplo, o preço está fazendo topos mais altos e o indicador está fazendo topos mais baixos. Ou o preço está fazendo topos mais baixos e o indicador está fazendo topos mais altos. Isso serve para fundo também, tá? Então, o preço fazendo fundo mais alto, o indicador fundo mais baixo ou vice-versa. Certo? Então ele já mostrou pra gente aqui a primeira divergência. Então, como que a gente vê isso aqui, ó? A gente consegue identificar, então, que o preço aqui está fazendo um topo mais alto e o indicador um topo mais baixo. Marcou a divergência pra gente. Beleza? Aí depois ele mostrou outra aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Preço está fazendo topo fundo mais alto e o indicador está fazendo fundo mais baixo. E depois ele acusou uma divergência de venda aqui, que foi o indicador fazendo topo mais baixo com o preço fazendo topo mais alto. Marcou a divergência, beleza? Então essas foram as divergências da acumulação distribuição. Agora eu vou mostrar para vocês a acumulação distribuição de Williams. Então indo agora para a acumulação distribuição de Williams, eu desativei aqui o acumulação distribuição comum, ativei o Williams e coloquei ele aqui no gráfico pra gente, tá? Então a acumulação e distribuição de Williams está aqui pra gente. Então logo que eu coloquei, a gente já consegue ver algumas divergências aparecendo, tá? Então a primeira delas foi uma de venda aqui, que a gente consegue ver o seguinte. O indicador fazendo topos mais altos, o preço fazendo topos mais baixos, ele acusou aqui a divergência. Beleza? Depois a gente já vê uma outra aqui. Essa daqui, a gente consegue ver o indicador fazendo fundo mais alto, com o preço fazendo fundo mais baixo. Acusou pra gente a divergência, beleza? E por fim, a gente tem uma terceira divergência aqui sendo mostrada, que é o seguinte, o preço aqui, ó, ele fez um fundo mais alto e o indicador, ele fez um fundo um pouquinho mais baixo, certo? Acusou pra gente a divergência. Então, de indicador novo nessa versão são esses dois, tá? O acumulação e distribuição e o acumulação e distribuição de Williams. E agora eu vou mostrar para vocês os dois indicadores que eu fiz que vão servir de filtros, certo? Então falando agora aqui dos filtros novos, então são dois filtros novos, tá? Um por agressão e um por quantidade de trades. Então vou abrir aqui o indicador que eu criei de agressão para mostrar para vocês. E o que ele mostra pra gente? Então ele mostra o saldo resultante da agressão em forma de histograma. Então quando a agressão é comprador, ele vai mostrar verde, quando a agressão resultante, né, do saldo for vendedor, ele vai mostrar vermelho. Então é basicamente isso que faz. E aí eu coloquei uma média de 20 aqui só para servir de filtro. Então, por exemplo, quando a gente for usar o filtro, quando eu estiver acima da média de 20 e der uma divergência, ele vai mostrar pra gente. Se tiver sem agressão, for uma agressão fraca, ou seja, tiver abaixo da média, não vai mostrar. Então é isso que o filtro faz. E além da agressão, esse daqui, ó, que mostra a quantidade de trades no período. Então, por exemplo, nesse box aqui, a gente consegue ver que deu ali, ó, 21.974 trades. E que ele foi acima da média dos outros boxes anteriores, certo? Então, dá para ter um filtro legal assim para a gente poder identificar onde está sendo mais negociado, qual a faixa de preço que está tendo bastante negociação, beleza? E aí dá para filtrar, então o filtro vai servir como? A gente vai colocar lá para filtrar quando a divergência aparecer e a quantidade de trades estiver acima da média, ele vai marcar para a gente. Se estiver abaixo da média, não vai marcar para a gente, tá? Então eu vou ativar aqui no multidivergências, o filtro, por exemplo,
Pode ser o de trades primeiro. Vou colocar usar filtros de trades. Quando ele estiver acima da média aqui, então, ó, período média de trades, quando ele estiver acima da média de 20. E o tipo de média, 0 para aritmética, 1 para exponencial, vou usar a aritmética mesmo. Então, beleza. Quando tiver uma divergência e a quantidade de trades estiver acima da média de 20, ele vai marcar para a gente. Então, eu vou abrir aqui o nosso filtro de trades. E a gente já consegue ver aqui o seguinte, ó. Teve uma divergência e a quantidade de trades estava acima da média, marcou pra gente. Teve uma divergência, a quantidade de trades estava acima da média, marcou pra gente. E as outras divergências que estavam aparecendo aqui, ó, todas sumiram, porque estava abaixo da média de trade, certo? Então, beleza, esse foi o filtro de trades. Eu vou colocar agora então pra gente a agressão. Então eu vou lá desativar o filtro de trades. E vou colocar aqui, ó, usar filtro de agressão. Então sempre que a agressão estiver acima da média de 20, ele vai marcar a divergência pra gente, se tiver. E o tipo de média eu vou deixar aritmética mesmo. Então vou dar um aplicar aqui. E agora veja o seguinte. Quando tem agressão acima da média e divergência, ele marca. Tá vendo aqui, ó? Divergência e agressão acima da média, ele vai marcar pra gente. Todas as outras divergências que foram abaixo da média, ele não vai marcar pra gente. E se você quiser também, você pode adicionar os dois, né? Então a gente pode colocar aqui o de trades também, ó. Dá um aplicar. E a gente consegue ver o seguinte. Teve divergência com trade acima da média, agressão acima da média, ele mostra. Ó, aqui também, ó, tá vendo? Acima da média os dois, aqui também acima da média os dois. Então, esses foram os filtros que foram adicionados nessa versão, tá? Esses dois indicadores aqui, se vocês quiserem baixar, vai estar disponível no Drive também, tá? Vai ser o GA Trades e o GA Agressão, tá? Esses dois aqui eu vou deixar com código aberto, tá? Se vocês quiserem ver, implementar em alguma estratégia sua, aí fica com vocês, beleza? Indo agora para a planilha, né, que é o guia de parâmetros do multidivergências, tá? Para quem se sentir meio perdido aí na configuração do indicador. Então, eu adicionei aqui, ó, saldo de agressão, tá? Então, quais são os parâmetros referentes a ele e algumas observações e a partir de que versão ele já está disponível, tá? E o que faz cada parâmetro aqui. Mesma coisa para o trades, tá? Para o filtro por trades. E também adicionei lá embaixo os dois indicadores aqui, que são acumulação e distribuição de Williams, tá? A partir da versão 6. E aqui nessa aba aqui, ó, mudanças também, eu já coloquei aqui tudo que foi incluído agora de novo nessa versão, certo? Então por hoje é isso. Fico com vocês por aqui. E vocês devem estar se perguntando aí por que eu demorei tanto para soltar vídeo. É porque eu estou trabalhando numa planilha fundamentalista, que em breve eu vou estar lançando para vocês, tá? Então já tem aqui mais ou menos um spoiler para vocês. E que vai fazer uma análise automática dos balanços e tudo das ações. E vai ranquear as ações entre quais são as mais bem fundamentadas e as piores, tá? Então, para vocês terem uma ideia aí, se vocês estão investindo em ações boas. Mas provavelmente essa planilha aqui vai ser por assinatura, tá bom? Mas então por hoje é isso. E fico com vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.